Oferendas é diferente de firmeza. Firmeza é você estar firmando para aquele objetivo. Eu estou firmando esta vela nesse momento para a saúde de fulano de tal. Eu estou firmando essa vela nesse momento para que Pai algum abra os meus caminhos para que eu consiga um emprego. Você está firmando, criando aquele objetivo e firmando que é para que essa situação aconteça na sua vida. Ou você tenha a proteção. É isso que se chama firmeza. Oferenda é uma oblação. Ou seja, você vai render sacrifícios, você vai render o seu tempo a Deus, aos orixás, e no caso aqui que eu estou falando, aos seus guias espirituais. Quando você faz uma oblação, você está rendendo sacrifícios. Quando eu falo sacrifícios, eu não estou falando de matança, eu estou falando de sacrifício significa sacro ofício. Você está dando o seu sacro ofício, você está dando o seu tempo para fazer uma oferenda. E aí vem a pergunta. Aliás, antes da pergunta, deixa eu explicar uma coisa. Em tempos remotos, né, na antiguidade, oferenda sempre existiu, gente. Sempre. Tá? Desde a época de antes de Cristo. E na época de Cristo também existia a oferenda. Tá? Os sacerdotes davam lá as oferendas, os romanos davam as oferendas para os deuses. Ah, mas isso era paganismo. Não, gente. Oferendas são uma oblação. Você está rendendo sacrifícios a Deus, aos deuses, e no caso aqui, nós vamos render sacrifícios, o sacrifício, aos nossos guias espirituais. A oblação, ela é você agradecer. É você dar gratidão por tudo que você conseguiu, ou gratidão já fazendo um pedido também. Porque existe oferenda, por exemplo, de cura. Eu vou fazer uma oferenda para que o Obaluaê possa me dar uma cura. No caso aqui, quando se oferenda o Obaluaê, o ideal é que eu vá no ponto de força dele, para que no ponto de força dele, junto com a minha oferenda, eu possa potencializar aquele sentido que eu desejo. A mesma coisa Oxóssi, a mesma coisa Iemanjá, a mesma coisa Xangô. Tá? Existe oblação em todas as religiões. E a oblação mais comum hoje render sacrifícios é o nosso tempo. O tempo que nós dedicamos para oferendar uma oração, oferendar uma vela, oferendar elementos, para que dentro desses elementos eu possa fazer um ato magístico, de pedido, de agradecimento, etc. Na antiguidade, em outras religiões, as pessoas oferendavam os deuses a Deus ou os deuses para que pudesse ter uma boa colheita antes da plantação. Eles oferendavam, estamos oferendando aqui para que possamos ter uma boa colheita. E pós-colheita, eles pegavam a própria colheita, uma parte da colheita, e dava de oferenda a Deus, oferendando a Deus, se não importa se era cereais, se era fruto, ou se era fruto, se era grãos, não importa. Eles pegavam uma parte e oferendavam a Deus e aos orixás. Aos guias espirituais, né? Como oferendar os guias espirituais? Onde oferendar os guias espirituais? Por que oferendar os guias espirituais? Quando nós falamos de guias espirituais, nós estamos falando das linhas de Umbanda. Caboclo, Preto Velho, Herê, Exu, Pombagira, Baiano, Cigano, Marinheiro, Malandro e outras linhas que existem por aí. Né? Ainda que para mim, quando nasce uma linha na Umbanda, ela precisa ter os fundamentos necessários, né? Para mim. Não é só falar, eu incorporo a linha tal. Não, tem que ter sentido. Senão a linha só vai ficar naquela casa ali e não ganha campo na espiritualidade. Então, quando nós falamos de oferendar, vamos começar, por exemplo, com o caboclo. Se eu acendo uma vela para o caboclo, é também uma oferenda. É também.
Agora, onde oferendar o caboclo? O normal seria oferendar o caboclo na beira da mata ou nos matos. Por quê? Porque se eu oferendo o caboclo na beira da mata, ou no mato, ou nas matas, eu estou potencializando aquela oferenda, porque existem energias próprias para serem manipuladas na natureza. Se eu oferendo na minha casa, eu não tenho a energia do ponto de força da natureza, mas tenho a minha fé e a minha intenção. Quando eu falo de fé, de intenção, você tem que entender duas coisas. A sua fé movimenta a energia da oferenda, e a sua intenção é vista por Deus, pelos guias e por todos os orixás. Então é muito importante que você tenha uma boa intenção e que você tenha uma boa concentração na hora de fazer. Os caboclos. Eu vou oferendar o caboclo na minha casa. Eu vou pegar uma vela, vou acender a vela e vou dizer sempre assim: eu ofereço essa vela como oferenda ao meu guia espiritual caboclo. Você está oferendando, oferecendo. Quando você firma, você vai pegar a vela, eu firmo essa vela ao meu caboclo para que ele me ajude no sentido tal. Você já está pedindo para ele poder trabalhar naquele sentido. Quando eu oferendo, existe a gratidão. E se existe a gratidão, existe a bênção, existe as graças de Deus, existe a graça envolvida nesse momento. Existe o rendimento. Eu parei ali naquele momento para acender uma vela e agradecer ao meu caboclo. Pai, eu estou te dando essa vela para vós, estou oferendando essa vela para vós, para que vós possam na espiritualidade ver o que eu preciso. Eu estou oferendando. Pai Paulo, qual que é a diferença? Quando você firma, você está criando um objetivo. Quando você oferenda, você está agradecendo. Por mais que seja a mesma coisa. Por mais que seja o mesmo elemento. Existe uma diferença. A diferença da palavra e a diferença da intenção. A diferença do verbo. A oferenda, ela tem diversos tipos. Né? Tem oferenda de cura, oferenda de agradecimento, oferenda de obrigação de anos de coroa, ou obrigação para fazer uma coroação, ou oferenda de iniciação, oferenda para que eu consiga um bom emprego. Você vai oferendar e colocar aqueles elementos ali pedidos, e que esta oferenda vai trabalhar com aqueles elementos para você. Normalmente, quando é uma oferenda de cura ou uma oferenda para abrir caminhos, é envolvido alguns elementos pedidos por uma entidade, ou pelo pai de santo e a mãe de santo. Ó, nós vamos dar uma oferenda para linha tal, para poder abrir os seus caminhos ou para poder te trazer a cura. E aí ele vai falar, olha, eu preciso desses elementos A, B, C, D, E. Por que precisa ser dito esses elementos? Porque o guia, ou o pai de santo e a mãe de santo, está vendo o seu mundo espiritual e sabe que elementos vão trabalhar para você melhor. No nosso curso MMF, quando nós nos aprofundamos em elementos, nos aprofundamos na parte de oferendas, eu explico lá o sentido de cada elemento. Aqui, no caso, em 30 minutos, eu não consigo fazer isso. Lá no curso eu dou detalhadamente. A gente estuda as oferendas e a gente explica até como fazer, como entrar no ponto de força.